deixar o chat como está aparecendo, e aí qualquer coisa você me grita aí. Beleza? Todos vêm? Legal. Testando o slide, beleza. Pessoal, obrigado a todo mundo que está aí participando dessa live da Comunidade do Mitanços. Obrigado, Camilo, pelo convite. Vou falar um pouquinho sobre duas coisas que eu gosto muito, que é PHP e segurança. Então, quando a gente fala de segurança no PHP, é melhor ainda. Meu nome é Vinícius Campitelli, eu faço parte da comunidade do PHP SP, trabalho com PHP há 14 anos, e desenvolvimento web de modo geral, mas sempre voltando para o PHP. Então, a perninha do PHP sempre esteve presente. Já programei outras linguagens, mas principalmente depois que o PHP 7 voltou com tudo, a gente estava até conversando aqui, eu e o Camilo, antes de entrar ao vivo, acho que deu uma reanimada na comunidade e a gente conseguiu recuperar um espaço que poderia estar perdendo para Node e outras linguagens de programação. Os slides da palestra estão no meu GitHub, que é vcampitelli. Meu Twitter também é vcampitelli, a gente pode conversar, trocar uma ideia. Estou também no Telegram do PHP-SP, sei que tem um pessoal aí que também está no Telegram, então a gente pode conversar, tirar qualquer dúvida e manter aí o nosso relacionamento depois do evento de hoje. Antes de falar sobre a Libsódio em si, eu gosto de falar um pouquinho sobre alguns conceitos mais teóricos, né? Passar um pouco de alguns termos, algumas definições, porque é muito importante. E a área de segurança, ela tem esse problema, né? Às vezes a gente acha que conhece algum assunto, mas a falta de uma definição, às vezes, pode deixar a gente maus bocados e a gente cair num erro, fazer alguma coisa errada, simplesmente por uma falta de definição. Então, eu vou falar um pouquinho, rapidinho, sobre o que é criptografia. Eu vou até deixar o celular aqui para garantir que eu não vou estourar muito tempo nessa primeira parte. Então, criptografia, segundo definições de Wikipédia, dicionários e afins, é a prática e o estudo de técnicas para comunicação segura na presença de terceiros, certo? E é também a construção e análise de protocolos que previnam terceiros de ler mensagens privadas. Então, essas duas definições significam que a gente tem alguma mensagem, existe uma comunicação, e eu quero que essa comunicação fique restrita apenas àqueles destinatários que eu gostaria. Então, eu sempre faço um paralelo, quando a gente era criança, fazia aquela brincadeira da língua do P, aquilo era uma criptografia, porque só quem entendia a língua do P conseguia decifrar a mensagem e entender a mensagem do outro lado, né? É lógico que é uma criptografia muito fraca, que quase todo mundo entendia, mas era uma forma de criptografar sua mensagem. Então, a criptografia é o estudo e é a prática, então é essa setinha que vai transformar um texto em claro, que a gente chama, que é o texto aberto, que é o texto sem estar criptografado, e ele vai transformar num texto cifrado, num texto obscuro, num texto que ele passou por um processo de transformação e ele não está aberto para qualquer pessoa entender. Tá? Então, essa é a criptografia. Existem dois tipos de criptografias, eu vou falar sobre esses dois tipos e vou falar sobre uma terceira prática que não é em si uma criptografia, mas está muito ligada, que é o hashing. A primeira tipo de criptografia, a primeira parte que eu quero falar com vocês é a criptografia simétrica. Então, a criptografia simétrica é aquela que a gente usa uma mesma chave, tanto para escrever quanto para ler. Então, tanto para criptografar quanto para descriptografar uma informação. Ele é chamado de simétrica porque é a mesma chave que é usada dos dois lados da comunicação, né? Então, basicamente, eu vou combinar um segredo com o destinatário, a gente vai combinar alguma regra, então os dois precisam saber, para que a gente possa tanto escrever quanto ler essa informação, tá? Pensando aqui em PHP, a ferramenta mais utilizada que vem nativa do PHP para trabalhar com criptografia simétrica é a OpenSSL, biblioteca muito famosa no mundo Unix. Então, o PHP tem algumas funções para trabalhar nativamente com o OpenSSL, a gente vai usar o OpenSSL Encrypt, igual eu estou mostrando aí para vocês. Eu coloquei um exemplo de uma criptografia bem simples, usando o AES-256 com o modo de operação counter, que é o CTR. Então, eu estou criptografando meus dados, passando o AES-256 CTR, e aqui nessa linha que eu estou selecionando agora é a chave. Então, é essa que é a chave da minha criptografia simétrica. Basicamente, eu digitei um monte de coisa e combinei uma chave.
E eu coloquei aqui algumas flags que eu tive que ler no manual da OpenSSL do PHP para saber o que transformar. E o último parâmetro é o IV, que é o vetor de inicialização, ou nonce, que é um parâmetro randômico para garantir que uma mesma criptografia, o mesmo texto não vai ser criptografado do mesmo texto cifrado. Então, um problema de criptografia é você criptografar o mesmo texto e ele gerar a mesma saída. Então, isso é um problema, a gente não quer que isso aconteça. E sempre que eu falo de criptografia, eu faço uma lembrança daquele filme do Turing, né, não do filme da história do Turing, mas como conhecido por causa do filme do Turing, que eles conseguiam descriptografar algumas cartas dos alemães, porque sempre repetiam algumas palavras, né? Então eles fizeram um teste com uma ilha e eles viram que repetia aquela palavra. Todo começo de saudação nazista existem as mesmas palavras, então uma criptografia ela é ruim quando ela repete os mesmos termos, tá? Então esse IV garante, que como ele é randômico, ele garante que na próxima vez que eu for criptografar algo, ele vai gerar diferentemente, certo? Então vocês reparem que para descriptografar, eu vou mostrar agora, eu vou ter que saber essa mesma chave, né? Então aqui para descriptografar eu tive que saber essa mesma chave. Então como que eu vou fazer isso? Se estiver no mesmo servidor, eu vou poder colocar isso no banco de dados, num main cache, numa variável de ambiente, no secrets do Kubernetes. Eu preciso garantir que os dois lados tenham essa chave, né? Se eu precisar agora que o meu terceiro, que não esteja no mesmo servidor, no mesmo dispositivo, eu tenho um certo problema que é fazer essa passagem de chave para o outro lado, né? Existem algoritmos que ajudam isso, existe o algoritmo de troca de Diffie-Hellman, que pode te ajudar a fazer uma troca de chaves, mas esse é um outro assunto. Então, nesse caso aqui, eu tive que replicar a minha chave, certo? Então, isso é criptografia simétrica simples utilizando o OpenSSL, beleza? O segundo tipo de criptografia então, se o primeiro é assimétrica, o segundo é assimétrica, que basicamente eu tenho chaves diferentes para ler e para descriptografar. Então, eu tenho uma chave pública, que ela é geralmente utilizada para criptografar um texto, então para escrever, e eu tenho a chave privada, que ela é utilizada para descriptografar o texto. Isso é geralmente, tá? Em algumas situações ao contrário. É a pública que descriptografa e a privada que criptografa, depende da situação, mas na maioria dos casos é assim, a chave pública que criptografa e a privada que descriptografa. E o exemplo mais comum, mais ordinário que a gente tem, mais do dia a dia, é o certificado SSL. Então, quando você entra num site que tem HTTPS, o certificado é uma chave pública do seu servidor. A chave privada fica no servidor, ele é utilizado pelo servidor web para criptografar as conversas, para descriptografar a conversa, e a chave pública, quando você entra no site, ele vai baixar a chave pública e toda a comunicação vai ser feita através da chave pública. Na verdade, a HTTPS tem alguns pulos do gato aí, que é para deixar mais rápido a conversa. Ele vai fazer uma troca de chave simétrica depois do handshake, vai fazer uma troca de chave efêmera, então ele tem algumas peculiaridades, mas no primeiro contato, que é para fazer o handshake, é através de um conjunto de parte, público e privado, certo? Então, como o próprio nome diz, a chave pública eu vou disponibilizar para a internet, para que outras pessoas possam falar comigo. Então, é como se eu entregasse a receita do bolo para falar na minha língua. Mas é só para falar, nunca para entender. Então, a chave privada eu nunca posso vazar, nunca posso deixar acesso, não posso deixar no meu commit no repositório. Então, não esqueça de colocar no git ignore para não fazer o commit dessa chave privada, porque se vazar, qualquer pessoa vai poder ler o que está chegando para você, então é uma grande falha. Então, tome cuidado na hora de vazar a chave privada, se isso acontecer, pode revogar todas as conexões, todos os trâmites que você utilizou e gerar um novo, tá? Um exemplo simples, utilizando também o OpenSSL. Então, o OpenSSL é uma biblioteca muito boa, tá? Eu uso ela também. Então, eu simplesmente vou extrair a chave pública a partir de um caminho, né? Então, pode ser que meu certificado, num formato PEN, por exemplo, tem a chave pública e tem a chave privada, ou pode ser que eles estejam em arquivos diferentes. Então, eu vou utilizar a função pkeyGetPublic, que é para extrair a chave pública desse certificado. Vou criptografar meu texto meu texto em claro. Ele vai gerar aqui um texto de
texto cifrado utilizando a chave pública, ele passa por referência esse segundo parâmetro aqui, né? Então eu consigo retornar esse segundo parâmetro. Bem simples também. E para descriptografar também segue a mesma lógica. Eu leio a chave privada a partir de um caminho. Em alguns casos, que é o que eu recomendo, a chave privada ela deve ter uma senha, né? Então tem que ter uma passphrase que a gente chama. E ele vai utilizar isso para ter o acesso a essa chave, tá? E depois disso eu vou dar um decrypt. De novo, ele vai passar como referência, né? E ele vai me retornar aqui o texto em claro, certo? Bem simples, bem trivial. Mas é lógico, né, que nesses exemplos, aquele parâmetro lá do OpenSSL, eu não coloquei aqui, mas todo mundo sabe, né, que no parâmetro PAD eu preciso usar a constante OpenSSL PKCS1 AEP PAD. Isso está claro para todo mundo, né? Não sei nem porque eu estou falando isso, porque isso é nítido. Porque se não colocar esse parâmetro, todo mundo sabe que o padrão é ter o PKCS1 PAD, que utiliza o PKCS na versão 1.5, que ele é vulnerável a PAD ATAC, né? Isso todo mundo aprendeu no primeiro dia de aula de programação. E também a gente sabe que o algoritmo RSA, que é o algoritmo utilizado pela maioria dos certificados, se ele tiver uma chave de 2048 bits, ele só consegue processar chunks, só consegue processar pedaços de 214 bytes. Então eu tenho que ficar truncando informação de 214, fazendo vários bloquinhos para processar mais, né? Isso é simples, né? Todo mundo sabe disso, isso está nítido, né? Não é. Infelizmente, não é assim que funciona. Eu trabalho com criptografia, com segurança há anos e, cara, eu esqueço. Não tem como. É muita coisa. Você tem que lembrar que parâmetro que é, qual que é a versão do algoritmo, se usa padding, se não usa padding, se ele é vulnerável a padding attack, a Oracle attack. Então, é muita coisa que você precisa saber para ficar configurando a biblioteca do melhor jeito possível, tá? E o terceiro tipo, que não é uma criptografia em si, mas faz parte do ambiente de criptografia, é o sistema de hashing, tá bom? O sistema de hashing, um hash é uma função não inversível. É uma função que mapeia dados de tamanho arbitrário, então qualquer tamanho de string, qualquer tamanho de texto, ele vai mapear para um dado de tamanho fixo. É uma função matemática que vai fazer essa conversão. Então, os algoritmos de hash mais famosos, né, MD5, que converte para um tamanho fixo de 32 bytes, SHA-1, que converte para 40. Esses dois não são recomendados para utilizar, tá? Porque eles têm colisão, eles são muito rápidos e isso é ruim em questão de ataque de força bruta. Então não usem MD5 nem SHA-1, usem SHA-256, SHA-512, tá? Abandone esse MD5 e SHA-1. Então o hash, essa função, ela é inversível, ela não volta, né? Ela é one way. A diferença da criptografia. A criptografia eu criptografo, tem o texto cifrado, eu descriptografo para voltar para o texto em claro. Hash não, ele não volta. O que existe é ataque de dicionário, que é, por exemplo, se você procurar na internet MD5 Dictionary, ele vai ter um dicionário de um monte de palavras que foi mapeada para MD5. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Então, o que eu faço? Eu pego um monte de palavras do dicionário e vou passando hash MD5, e salvo isso em algum lugar. Então, eu tenho mapeado todo o dicionário de hashes já de palavras. Então, por isso que chama ataque de dicionário, porque você cria um banco de dados do que é o texto em claro para o texto cifrado. Na verdade, o texto hasheado nesse caso, tá? Mas eu não sei porque a gente está falando de hash aqui, né, na libsod, porque o PHP tem a função de hash padrão, e ela é muito simples de usar, e eu uso ela também. Mas esse código está certo, esse código não tem um erro de sintaxe, não tem um erro de nada. O problema é que ele é vulnerável a um tipo de ataque muito comum, que é o timing attack. Essa operação de comparação, ela não é timing attack safe. Então, ela é vulnerável a timing attack. O que é um timing attack? É você saber ter alguma informação de acordo com o tempo de resposta do serviço, do tempo de resposta de um processamento, do tempo de resposta do servidor. Posso fazer uma pergunta um pouco básica, assim? Claro. Então, digamos assim, o grande improvement que a gente recebe ali, a grande melhoria que a gente recebe quando a gente utiliza o libsodium para o SHA-512, por exemplo,
seria essa segurança em questão ao timing attack, certo? Também é possível, claro, o PHP tem a função hash equals, que através dela ela é até minha attack safe, mas o que eu vou chegar agora e é que o que eu mais gosto da LibSodium é que ela já é por padrão segura. Então eu vou falar, por enquanto eu nem falei dela ainda, mas ela é já segura, né? Então ela já por padrão tem as proteções de time attack, ela por padrão já tem os melhores algoritmos à sua disposição, ela já tem configurado os melhores parâmetros, então ela por default já é segura. É isso que eu Diferente ia perguntar. Então, tipo, por definição. seria recomendado, no caso, utilizar sempre a libsolium no lugar da SHA-512, por exemplo, ou a função hash? Se você lembrar que você nunca pode comparar utilizando o método de comparação igual do PHP, mas sim utilizar o hash underline equals, aquela função hash Sim, sim. underscore equals, não tem problema, tá? Não tem problema. Você pode usar o hash equals para fazer isso. Então você não precisaria usar a libsodium por causa do hash, tá? SHA-512 é recomendado, ele ainda não tem nenhum exploit provado, né, por criptólogos, então ela ainda é segura e não tem problema usar só por causa disso. A maior vantagem da libsodium são os outros algoritmos de criptografias que estão envolvidos. Então ele tem SHA-20, ele tem Poly 1305, ele tem Salsa, ele tem GCM, então são vários algoritmos em volta e ele por padrão já é seguro porque a configuração que lá no OpenSSL eu tenho que lembrar que é OpenSSL, PKCS, OAF, PED, ele por padrão já vai aplicar as melhores práticas, né? O Vinícius Dias até perguntou ali, ó, a password hash não seria mais recomendada para trabalhar com senhas? Com senha, sim. Aí o PHP tem a password hash e a password verify, que ela usa o Argon 2, que foi um salto muito grande no PHP, que é um algoritmo muito recomendado. Então, para trabalhar com senhas, você pode usar sim o password hash e o password verify. É recomendado você usar isso. A maior vantagem da libsodium em relação ao password hash é que, se eu não me engano, no PHP ainda não tem o Argon 2 ID. Argon 2 é um algoritmo que ganhou algumas competições de criptografia do NIST, e ele é reconhecido como o melhor padrão para guardar as senhas, e ele tem algumas variações. O Argon 2 por padrão, ele tem o Argon 2i e ele tem o Argon 2d. São variações do mesmo algoritmo, que elas têm algumas diferenças de segurança. Uma é mais segura em relação a ataque side channel, então ataque side channel são ataques laterais, então timing attack é um ataque lateral, porque você não ataca o código em si, você ataca um efeito colateral, você ataca algo do sistema. Então tem ataques que dependem do clock do processador, tem ataque que você consegue descobrir o tamanho da chave que você está usando no seu algoritmo pelo tempo que o clock do seu processador fica no alto. Então ele sabe que se ele está muito tempo no alto, a chave tem tanto tamanho, porque eu consigo fazer um cálculo. Então o Argon 2 tem essas variações de algoritmo e o PHP, se não me engano, não tem por padrão o Argon 2 ID, que seria a melhor variação. O Vinícius Dias até mandou ali que ele acabou de conferir ali na documentação e a partir da versão 7.3 a Argon 2 ID tá na biblioteca padrão. Maravilha. Por isso que eu adoro PHP. Tá. Então você pode usar o password hash com password verify utilizando o Argon 2 ID. Então se está disponível a partir do 7.3 aí, obrigado Vinícius Dias. E também tem bastante material de segurança do Vinícius Dias lá do pessoal. Então também recomendo aí. Então se a partir do 7.3 já pode utilizar o Argon 2 ID, perfeito, maravilha. Fique à vontade de utilizar, lembrando sempre de utilizar password hash e password verify, nunca utilizando diretamente aqui no igual a igual, tá? Mas as outras vantagens da libsodium é esses outros algoritmos que eu disse. Salsa, SHA-20, Poly 1305, que isso não tem no PHP por padrão. Você vai precisar de alguma outra biblioteca. E o grande diferencial da libsodium, que eu vou falar daqui 30 segundos, é que ela já está embutida no PHP a partir do 7.2. Vou só fechar aqui do hash, né, que eu falei aqui que é o timing attack, então eu consigo comparar uma string de acordo com o tempo. Então, uma comparação de string, como que ela faz? Imagina que eu estou comparando a string ABC com a string ABD, certo? Então, a última letra é diferente. O que eu faria numa comparação de string? Letra por letra, né? A igual a A? Sim, vou para a próxima. B igual a B? Sim, vou para a próxima. C igual a D? Não, parei e retornei falso, tá?
Agora imagina que cada uma dessas comparações demore 1 segundo. Lógico que é muito menos que isso, mas eu vou colocar em 1 segundo para ficar mais fácil de a gente entender. Imagina que a minha string é ABC e a outra é ACC. Então imagina que eu fiz a comparação ABC com ACC. A é igual a A? Sim, é igual. Vou para o próximo. Demorou 1 segundo. C é igual a B? Não, não é. Então eu já saí com 2 segundos de execução e eu sei que o problema está na segunda porque ele demorou 2 segundos. Por exemplo, se fosse ABC com ABD, A igual a A? É, vai para o próximo, demorou 1 segundo. B igual a B? É, demorou 2 segundos. C igual a D? Não, não é, demorou 3 segundos, retornou falso e eu sei que o problema está na terceira string. Então eu consigo fazer um ataque só pelo tempo de resposta do processamento, tá? Então você precisa utilizar, por exemplo, no PHP o hash equals e para senhas o password verify para garantir que seja timing attack safe, tá bom? Então por que eu falei tudo isso que o Camilo acabou perguntando e eu já adiantei um pouco, já entreguei um pouco o jogo aqui. A libsod é uma biblioteca de criptografia moderna. Então ela já vem por padrão com todos, é como se ela já tivesse vindo hardenizada com tuning para garantir que ela vai ter a melhor entrega. Ela é um fork de uma outra biblioteca muito famosa, que é a SALT, ela é NaCl, né, a fórmula do cloreto de sódio, ela é chamada de SALT, e fizeram esse fork libsódio. Se não me engano, a SALT só era utilizada, era em C ou C++, né, e eles fizeram a libsodium para poder pegar mais linguagens. Então tem libsodium para C, para C++, para .NET, para PHP, para Python. Então a ideia é fazer uma biblioteca de criptografia que possa atender várias linguagens, tá? E ela foi incorporada já no PHP 7.2. É padrão, já está no core do sistema. Você não precisa instalar biblioteca, você não precisa instalar pacote, você não precisa fazer nada. Ela já vem por padrão no PHP 7.2. E para quem fica zoando aí que PHP é linguagem ultrapassada, foi a primeira linguagem de programação do mundo a ter uma biblioteca de criptografia moderna embutida no core. Nenhuma outra biblioteca, nenhuma outra linguagem fez isso antes com o PHP. Então foi um salto muito grande para a comunidade de segurança, principalmente para quem utiliza o PHP. Eu deixei aqui algumas referências, então quem tiver com os slides aí, né? Então lembrando que os slides estão no GitHub, via Campitelli. Então tudo que são essas coisinhas aqui azul tem link. Então aqui o site oficial da biblioteca, a documentação oficial da biblioteca utilizando o Pickle, né? E o GitHub da biblioteca, certo? A documentação é boa, eu gosto bastante, menos a do manual do PHP. No php.net não existe documentação, infelizmente. Só existem as assinaturas dos métodos, mas não existe a documentação em si. Mas a documentação oficial, que é aqui desse link, que é o pessoal da Pergon. A libsodium é criada por uma empresa chamada Pergon Initiative Enterprises. Tem a documentação muito boa, que ela dá muito exemplo, tem muito artigo no blog dela sobre como utilizar. Então vai direto para a documentação da Pergon. No php.net, infelizmente, nós não temos. Fica a dica aí para quem quiser ter um pouco de karma aí no php.net e traduzir e documentar. Para quem não conhece, o PHP é uma linguagem open source que você consegue participar ativamente através da conquista de karma, que é como se fosse alguns pontos. E você pode conquistar karma por várias coisas. Uma delas é através da documentação. PHP é bom demais, gente. Temos aqui várias pessoas para corroborar a minha afirmação. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouco como utilizar a libsodium no dia a dia. No GitHub eu deixei muitos scripts, eu vou rodar alguns aqui também, então a gente vai fazer um pouco de live coding, seja o que Deus quiser. Então a gente vai fazer um pouco de exemplos aqui, tá? Então como que eu faria uma criptografia simétrica com a libsodium? No meu script, que é esse que está com o caminho aqui embaixo, eu leio a chave simétrica desse arquivo, 2encrypt.key, né? Eu preciso gerar um nonce, que é o IV, que é o vetor de inicialização, que é os caracteres randômicos, né? Então eu gero. Uma coisa que a libsodium, que eu acho que talvez seja a coisa mais chata dela, é que ela é bastante verbosa. Então os nomes das constantes são gigantes, os nomes das funções são gigantes. Vocês vão ver aqui que tem função que já dá 80 caracteres só o nome da função, tá? Ela é bem verbosa. Então isso é bom, mas às vezes vai quebrando bastante linha no seu editor, né? Mas então, as ideias já abstraem isso, né? Tipo, para quem tá com autocomplete aí, digita sódio underscore aí e fica dando tab. Mas, cara,
fica chato, assim, porque para quem quebra a linha com 80 colunas, nossa, é uma função, já tem que quebrar a linha, porque não dá para nem colocar o parâmetro na mesma função. Fica bem chatinho aí. E quem não usar autocomplete, infelizmente, tá ferrado. Então eu vou gerar esse nonce, que é para garantir que toda vez que eu criptografar um texto, ele saia com valores diferentes, né? Vou aqui simplesmente concatenar o nonce, e isso é preciso, porque do outro lado eu vou precisar receber um nonce para recalcular, tá? Então eu concateno e utilizo essa função aqui, cryptoSecretBox. Então a função cryptoSecretBox, ela recebe o texto plano, recebe o nonce, recebe aqui a chave simétrica. Esse cara vai me retornar um valor binário, né? Porque por padrão todo o algoritmo de criptografia vai cuspir um valor binário. E aí eu chamo a função bin2x para transformar esse valor binário em valor hexa. E eu gosto de usar só de um bin2x porque ela também é timing attack safe. Então ela sempre vai rodar em tempo constante, ela tem algumas proteções, então ao invés de utilizar a bin2x padrão do PHP, eu acabo utilizando só de um bin2x. Vamos rodar aqui? Será que eu tô confiante aqui para rodar? Vocês estão vendo só o meu browser, né? Vocês não estão vendo a minha tela inteira, né? Por enquanto o browser, isso. Então acho que eu vou ter que descompartilhar e compartilhar a tela inteira. Não tem problema. Mas vai ficar... Deixa eu aqui só tirar algumas coisas aqui do Bash. E todo mundo aí rezando para os deuses do live coding, para que ele não nos zoe, né? Então vamos lá. Vou descompartilhar aqui. Vou compartilhar a tela inteira. Vocês veem meu terminal agora? Agora estamos vendo. Ótimo. Eu estou aqui dentro do repositório, estou aqui no terminal, dentro do repositório do GitHub, tá? Então, quem baixar aí do meu GitHub, tem essa pasta scripts, tá? Então, o index.html aqui são os slides que eu estou utilizando, e aqui dentro da pasta scripts tem uma dezena aqui de scripts que eu fiz, tá? Então, a gente vai começar utilizando aqui o de encrypt, né? Antes de gerar o encrypt, eu preciso gerar uma chave privada. Então, eu vou ter que aqui gerar... Eu vou utilizar o PWGen. Para quem não conhece, o PWGen é um gerador de senhas Unix. Então, eu posso dar um PWGen aqui que ele vai gerar uma senha, né? E eu vou gerar aqui um PWGen de 24 caracteres para minha chave privada. Tá vendo? Cada vez que eu rodo. Se você não colocar esse -1 aqui, ele vai gerar um monte, né? Você pode colocar o -S e o -Y para ele utilizar algoritmos mais seguros e colocar caracteres especiais, senão ele vai colocar por padrão apenas letras e números. Então eu coloco -S e Y1 para gerar, usando algoritmos seguros, só um, e eu vou colocar 24 caracteres. E eu vou direcionar aqui para um arquivo de saída, que é aquele arquivo que o meu script está precisando, né, que é o 02encrypt.key. E eu vou executar, eu vou passar aqui um texto. Olá, então. Ótimo. Olha o que é bom aqui, ó. Lembrando que não é 24, eu preciso utilizar o tamanho correto. Então, o tamanho correto dessa chave é 32. Então, ele precisa só de um cryptoSecretBox key bytes. Isso é uma coisa legal da SOD também, não foi bug, foi feature, tá? Que ela lança uma exception falando, ó, a chave tem que ser desse tamanho, então você só pega e usa. Então eu vou gerei aqui agora com 32 bytes, e agora sim eu vou executar aqui um encrypt. Ele gerou aqui uma criptografia. Para garantir que o nosso IV está rodando, eu vou gerar vários, e cada vez que eu rodo ele está gerando um diferente. Então, nosso IV está funcionando. E eu tenho o segundo script, que é a contraparte, que é o decrypt. Então, o que ele faz no decrypt? Ele desfaz o bin to hex, usando o hex to bin. Ele lê a chave. Ele separa do texto inteiro o nonce. Então, lembra que aqui a gente concatenou o nonce. E eu sei que o nonce tem só de um cryptoSecretBox nonce bytes. Então, eu sei que só de um cryptoSecretBox nonce bytes n, os enésimos, esse cara aqui, caracteres, é do nonce. Então, eu posso usar um substr para separar. Isso é comum em libsod, OpenSSL,
em qualquer biblioteca de criptografia, você sempre utiliza essa tática, né? Você concatena o IV, o nonce, e depois na hora de criptografar, você retira os N primeiros que você sabe que é o nonce, né? Então eu consegui, separei, fiz split, e uso a função só de um crypto circuit box open. Então, de novo, bastante verbosa, se bem que quem já usa o OpenSSL está acostumado a ter funções verbosas também, né? Então, ele recebe aqui o texto cifrado, o nonce e a chave de criptografia utilizada. E eu tenho aqui o script 02 decrypt. Então, ele já está preparado aqui para o que vier para o stdin, ele já vai descriptografar e jogar para a tela, tá? Então, quando eu faço isso daqui, ele já tem que retornar para mim olá mitanços, porque ele já vai descriptografar, né? Eu coloquei um escape aqui, eu nem precisava. Mas para garantir que ele está funcionando, eu vou colocar vários aqui. E ele me retornou. O que vocês podem fazer também para testar na mão. Então, eu vou colocar aqui outro teste. Para garantir que ela está funcionando, eu vou simplesmente copiar. Isso aqui bugou porque no bash o exclamação é um histórico, ele vai para o comando de cima, né? Por isso que eu tinha feito o escape lá em cima. Então, eu vou descriptografar, eu vou passar aqui na criptografia, ele tem que me mandar outro teste, certo? Então, eu vou fazer isso aqui várias vezes, e ele vai me dar o mesmo texto várias vezes, porque é o mesmo texto, né? Mas a gente viu já no primeiro teste que ele está gerando chaves diferentes, ele está gerando textos e frases diferentes por causa do IV. Então, nosso primeiro live coding aí foi uma taxa razoável de sucesso. Alguma dúvida, pessoal, desse? Tem alguma coisa aí, Camilo? Se quiser, a gente já mata. Só tá com vergonha. Vamos para a próxima, então. Antes de ir para a criptografia assimétrica, eu vou falar de assinatura, tá? Porque a criptografia assimétrica é um pouco mais chatinha, porque precisa do par de chaves. Então, eu vou falar de assinatura. De novo, você pode utilizar o hash SHA-512 diretamente do PHP, não tem problema, tá? Mas se você quiser utilizar a libsod, que tem algoritmos de hash mais avançados, não vou dizer mais recomendados, tá? Porque o SHA-512 é uma função aceitável para utilizar, não tem problema utilizar ela, tá? Mas se você quiser utilizar algo ainda melhor, você pode utilizar o Sodium CryptoAlf. Ele tem outras funções de hash, ele tem a Sodium Generic Hashing, a Short Hashing, tem outras funções de hash que você pode utilizar, mas eu gosto de usar a CryptoAlf, que ela já foi meio que pensada para ter esse grau de autenticidade, tá? Então, lembrando lá do outro slide de teórico, assinatura é outro nome para hashing, que é essa função inversível. Por que a gente chama de assinatura? Que é como se você colocasse um carimbo naquela função para garantir que ela não foi alterada, não foi tempered, né? Então você coloca um selinho lá, então você assina, que é basicamente você pegar o corpo do que você criptografou, assinar, vai gerar um texto e você manda junto com a mensagem. E do outro lado, a primeira coisa que você faz antes de descriptografar o texto, você verifica se o hash bateu. Se o hash não bateu, você nem parte para a descriptografia, tá? Então, eu tenho aqui a função CryptoAlf, que passa o primeiro texto, o ciphertext, né? Deixa eu pegar meu mouse aqui. Então, o primeiro parâmetro é o ciphertext, o segundo é a chave, né? Ele utiliza o HMAC, que é um algoritmo de autenticação que utiliza a chave, né? O SHA-512, por si só, ele não precisa de uma chave, ele não tem uma chave. Você precisaria utilizar o HMAC, que é uma mensagem autenticada a partir de uma chave, né? Então, você passa uma chave, o PHP tem a função hash_HMAC, você passa o algoritmo que você quer e você passa a chave, ele vai gerar essa chave assinada para você, mas na Sodium fica mais fácil, né? Eu não preciso falar qual que é, ele já, por padrão, já vai pegar o que tiver de melhor na biblioteca, certo? Vamos mais uma vez aqui para a nossa função. Eu vou utilizar aqui o script 03alf, que é o que está aqui embaixo. Vou passar um texto aqui. Esse é o meu texto a ser assinado. Então, imagina que eu quero criptografar isso. Então, eu vou, de novo, esqueci de gerar a chave, né?
Então eu vou gerar a chave aqui. Deixa eu ver o tamanho dela. Então é uma chave de 32 também. Eu vou colocar aqui no alf.key. E agora sim. Então, eu cuspi um JSON aqui para facilitar, tá? Que é simplesmente para facilitar a passagem do texto mais o hash, tá? Então, o hash desse texto é esse. A diferença é que o hash não muda, né? Por quê? Porque o hash é uma função fixa, ela não tem aleatoriedade, ela não tem um IV, ela não tem um nonce, tá? Então, ela vai sempre retornar exatamente a mesma informação, né? Existem algumas coisas que você pode fazer caso isso não seja do seu agrado, caso você precise de aleatoriedade, que é o salt ou pepper. Salt é quando você coloca o texto no começo de cada frase. Então imagina que esse é o seu texto que vai ser assinado, você no seu sistema vai concatenar isso com alguma outra coisa. Sei lá, e se isso for alguma informação do banco de dados, você poderia colocar antes aqui o ID do banco de dados, ou a data de inserção desse cara no banco. É alguma coisa que não se repete, né? Então, não adianta colocar a mesma informação. Então, é uma coisa que não se repete, que seja única para aquela entidade. Por isso que aqui eu coloquei o ID. Então, você poderia colocar o ID do registro, o ID do usuário, qualquer coisa do tipo. E então você vai variar. Porque, lógico, você não vai usar isso para senha, tá? Mas imagina que essa seja a minha senha. Minha senha chama minha senha. Então, se duas pessoas tiverem a mesma senha, chamada minha senha, vai ser o mesmo hash. Então, você coloca um salt. Então, imagina que eu sou o usuário ID 1234. Então, eu vou colocar 1234 underscore minha senha. E o outro usuário, que a senha dele é minha senha também, mas o ID dele é 23. Então, com o salt, ele vai ficar diferente. Lógico, de novo, o Vinícius até falou aqui mais cedo, vou usar o password hash, o password verify ou as funções de password da LibSocial. Mas é só um exemplo de como fazer o hash, tá? Fazer o salt. E o pepper é basicamente isso no final. O salt é antes e o pepper é no final. Então, o sal e o pimenta aí estão juntos na nossa vida. Então, eu vou colocar aqui de novo, né, meu texto a ser assinado. Eu vou passar aqui para a minha função de check-alf. E ele vai falar que a autenticação é efetuada com sucesso. Se eu pegar esse texto aqui e trocar alguma coisa, então, eu acho que ele vai dar um enter aqui. Eu vou trocar, por exemplo, se alguém conseguiu interceptar essa mensagem, então se eu tenho um ataque de main indemido, se eu tenho alguém malicioso, se eu tenho alguém escutando a minha comunicação, se o meu gerente de rede colocou lá no proxy alguma coisa que está mexendo nisso, então ele vai colocar aqui meu texto a ser assinado 2. A autenticação falhou porque o hash não bateu, né? Então é algo bem simples, é simplesmente você verificar. Então se o hash não bate, você nem vai para a criptografia. A primeira coisa que você faz é pega o texto, pega o hash dele, veja se bate, se não bater, nem vai para a criptografia. Por quê? Hash é rápido, criptografia é pesado. Hash é rápido, muito rápido. Você consegue fazer hash em arquivos gigantescos. Então o hash tem que ser rápido e a criptografia é pesado. Tem passagens diferentes. Às vezes tem alguns algoritmos que ele passa mais de uma vez na mesma informação para garantir maior segurança. Então é custoso, computacionalmente falando. Então para que eu vou gastar recurso computacional em algo que eu sei que não é válido? Isso pode ser uma brecha de segurança. Alguém pode fazer um ataque DOS para tentar quebrar o meu serviço. Então a primeira coisa que você faz é verifica o hash. Não bateu? Aí não bateu, já dá erro de requisição, bad request e termina o processamento. Bateu? Aí sim eu descriptografo o resto da informação e continuo. Existem algoritmos combinados. Então você pode utilizar algoritmos que vão combinar isso. E é isso que eu gosto da LibSocial, porque algumas funções dela já vêm com os dois juntos. Se eu fizesse isso utilizando o OpenSSL, por exemplo, eu teria que fazer as duas coisas. Eu teria que criptografar e depois passar um hash HMEC e concatenar. A LibSocial, isso é uma das coisas que me fazem usar ela, várias funções dela, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, como a CryptoSeal Box, ela já faz as duas coisas. Então ela já criptografa, já faz o hash, junta essa informação num protocolo, num pacote que ela entende e te retorna. E na função de checagem, ela já faz isso. Ela já valida o hash,
e já descriptografa para você. Então a gente vai ver já já, e isso é bom que eu tenho umas armadilhas aqui, umas deixas, e o pessoal, o Vinícius está caindo nas minhas deixas, tô gostando, hein? Então, pontinho aí para a LibSoft. Então eu já vou mostrar que ela já faz isso automaticamente, sem você ficar lembrando. A password hash faz porque o Argon 2 faz, tá? O Argon 2 já tem isso por padrão, já tem a parte de hash, então o Argon 2 faz. Se você utilizar outros algoritmos, por exemplo, se eu não me engano, é o Fish, que era o padrão antes do Argon 2, ele não vai fazer, tá? Se eu não estou enganado. Então, se for utilizar password hash, coloque Argon 2 lá no argumento, né? Acho que o segundo parâmetro da password hash é uma constante, que por padrão é a password default. Você pode colocar a password de Argon 2 ID lá, para garantir que ele vai usar a Argon 2 ID. Beleza? Mais alguma coisa de assinatura? No final eu vou mostrar para vocês a importância de assinar, tá? Daqui a pouco eu vou rodar um script. Acho que eu vou rodar agora já, vai. Eu tenho um script aqui que é o seguinte. Eu geralmente deixo ele por último, mas já que a gente entrou nesse assunto, que é esse 13 encrypt attack. Basicamente o que ele faz, tá? Ele utiliza aqui algumas outras funções mais avançadas da LibSoft, que é o CryptoString Shore, mas basicamente é um outro sistema de criptografia e esse não tem assinatura. Então, eu estou fazendo por querer, utilizando uma função que não tem assinatura, não sei porque eu usaria isso, para eu fazer minha própria, alguma coisa do tipo. Então, basicamente, eu vou criptografar a minha mensagem, utilizando aqui o IV, o nonce, passando a chave, e a função de decrypt faz o contrário, que a gente já viu, né? Separa os N primeiros caracteres e descriptografa. Bem simples. E aí, o que eu vou fazer? Esse ataque eu estou mostrando aqui, ele é como se eu estivesse vendo os dois lados, tá? É como se eu fosse meio onisciente aqui. Então, eu estou simulando caso eu tenha acesso a alguma informação. Então, quando você acessa um site, às vezes você vai colocar no front-end, no cookie, no local storage, algo que vai identificar aquele cara. Seja um token, um access token, alguma string, uma criptografia que você fez na mão, um cookie. Então, eu estou simulando como se eu tivesse aqui do lado do servidor colocando um cookie bem bobo, tá? Que é um JSON que fala qual que é o ID do usuário e se ele é admin, sim ou não, para que o meu front-end possa mais facilmente fazer isso. Lógico que no mundo real você vai usar um JWT com criptografia com assinatura. Só estou mostrando a importância de criptografar e assinar. Então, nesse caso, eu não estou assinando. E aqui junto eu faço um ataque que é o seguinte. Eu pego essa string que está no meu front-end e eu vou fazendo o que a gente chama de flip de byte. Então, eu vou trocando cada uma dos caracteres. Então, imagina que uma informação era A, eu vou fazer um ataque de força bruta e vou trocar de A para B, de B para C, C para D, D para E para F, para 0, para 1, para 2, para 3, para 4, e vou tentando. E no script que eu fiz aqui, que é esse 13 encrypt attack que vocês têm no GitHub, eu vou colocar duas colunas. A primeira é o texto que eu fiz o flip de byte, tá? Que é um atacante malicioso mandando essa informação para o servidor. E a segunda coluna é o servidor recebendo essa informação e descriptografando para ver quem que é o usuário. Então, ele vai falar se passou ou não se passou. Então, se o servidor chegar um texto que para ele não é válido, ele vai falar invalid, porque ele vai tentar fazer o JSON decode, né? Porque eu estou usando JSON decode. Ele vai fazer o JSON decode disso e vai dar erro, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, que não vou passar aqui o código, porque é um ataque de força bruta, mas eu vou mandar aqui para vocês esse cara. Vou ter que tirar um pouco o zoom aqui para ficar mais fácil, tá? Então, aqui eu peguei essa string e eu tentei mandar essa string aqui para o servidor. Que imagina que eu fui lá no meu browser, fui lá no inspecionar elemento e vi que tinha um cookie com essa informação aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um flip de byte. Então, eu vou começar aqui no F, e depois de F eu vou tentar o 0. Depois eu vou tentar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Então, essa coluna aqui é a que eu falei que é o que eu estou mandando para o servidor, e aqui é o que o servidor faz. Então, o que ele fez? Ele tentou descriptografar isso e passar um JSON decode. Veio esse bicho aqui, então ele falou inválido, né? Fiz o flip de byte, 0 para 1, inválido. De 1 para 2, inválido. De 3, 4, 5, inválido. Inválido. Esse aqui era o meu, né? Que era o user 1, admin 0. Esse aqui era o meu.
E vou tentando. Um ataque de força bruta pode demorar horas, dias, semanas, né? Mas vai começar a ficar interessante. Esse lixo aqui, em algum momento, não vai ficar tão lixo assim. Opa, chegou. Olha que legal. Ainda é inválido. Isso aqui ainda não é um JSON válido. Então, o servidor, quando deu um JSON decode, ele deu um erro lá e falou que era inválido. Mas olha o que já chegou aqui. Estou fazendo flip de byte, ele está sempre trocando uma informação, né? Virou K, virou colchete, virou K minúsculo, virou uma quebra de linha, virou algum caractere invisível, mais, tal. Mas estou chegando perto. Lógico, eu não sei se eu estou chegando perto, né? Do lado do cliente da força bruta tentei e não foi, tentei e não foi, tentei e não foi, tentei e não foi. Mas eu sou um atacante aqui que eu tenho paciência, então eu vou deixar isso aqui rodando por horas e dias. Até que vai chegar uma hora que passou. E olha o ID do usuário. Acabei de logar com o ID do usuário 8. Porque eu fiz um flip aqui em algum desses bytes aqui que lá no servidor resultou no usuário 8, quando eu descriptografei. Agora eu fiz com o usuário 9. Com o usuário 4. Eu era o usuário 1. Isso foi só de fazer flip. Usuário 5, 6, 7, usuário 0. Provavelmente não vou logar, mas é um JSON. Usuário 2. Ou vou logar com root, né? Que é pior ainda. O ID 0 no Unix é root. Então aqui passou. Isso é um ataque de força bruta bem simples, tá? Aqui passou mais algum, ó. E olha aqui que legal. Aqui falou que eu sou um admin 8. Então provavelmente eu vou logar com algum nível de permissão muito grande aqui, né? Admin 1. Então eu consegui passar por outro usuário e também falar por admin 1, 2, 3, até o nível 9 aqui, se é que existe um nível 9 no meu sistema. Mas é um exemplo bem simples de ataque. Por que isso aconteceu? Porque eu não autentiquei. Eu só criptografei. E criptografia, por força bruta, eu vou chegar lá, em algum momento. Nessa string eu rodei aqui enquanto deu 1 segundo. Eu consegui varrer aqui, acho que tem uns 100 bytes aqui, talvez um pouco até mais. Consegui em 1 segundo rodar todas. É lógico que o teste do servidor ia ser pior, né? Porque eu ia ter que fazer uma requisição HTTP, fazer um post, mas eu consegui mapear todas as funções aqui. E como que eu faço para resolver isso? É utilizando assinatura. Então, no meu caso, eu não quis usar as funções de padrões da LibSod, respondendo a pergunta do Vinícius, que já fazem isso por padrão. Eu quis usar essa que não faz, para eu poder fazer na mão aqui para mostrar para vocês. Então, o que eu faço? Utilizo a minha função de criptografia, que só faz criptografia, e faço aqui a assinatura manual, que é a CryptoAlpha, que eu estou mostrando para vocês no slide agora, né? Então, eu criptografo o texto inteiro, o nonce mais o ciphertext, concateno aqui a assinatura com o nonce, com o ciphertext, e na descriptografia eu faço o split das 3 informações, né? E a primeira coisa que eu faço é verificar se a autenticação falhou. Se a autenticação falhou, eu já barro, já dou um exception aqui, autenticação inválida, e nem vou descriptografar. Só se passar, aí sim eu vou para a minha função de criptografia, certo? E rodando esse cara, todos vermelhos, né? Então, com um negócio simples, que foi simplesmente assinar, funcionou. Por que isso? Porque antes, quando é criptografia, um byte correto, uma posição correta que eu flipo, funciona. Quando eu criptografo e assino, eu preciso acertar o bit aqui, qual o bit que eu tenho que flipar para funcionar, e eu preciso assinar corretamente. Então, se eu só flipo um bit aqui nesse texto, como eu estou concatenando as duas coisas, a assinatura não vai bater. Então, eu precisaria flipar o bit certo aqui e fazer o hash corretamente, sabendo qual que é a chave de chave simétrica que você usou no hash para fazer bater. Cara, isso aqui é como se você tivesse ganhado na loteria 50 milhões de vezes seguidas e mesmo assim acho que ainda dá mais coisa ser atingido por um raio 1 bilhão de vezes. É muito difícil você conseguir flipar um cara aqui e ao mesmo tempo acertar o novo hash com esse cara flipado. Só descobrir o hash é difícil. Imagina um hash com flip. Então aqui a gente fez um exemplo que deu tudo vermelhinho. Vou até diminuir o zoom aqui para passar mais rápido. Todos deu inválidos. Então não foi dessa vez que eu fui acertado por um raio 50 milhões de vezes. Alguma dúvida aí, pessoal, desse
exemplo maluco aqui que eu fiz? Não? Será que vocês já estão abrindo o código de vocês aí, arrumando as coisas? Se for, tá ótimo. Se for, aí já abre aí, edita, já faz o deploy aí, se não estiver usando assinatura, garanto que você está usando uma assinatura, tá? E não está usando MD5 nem SHA-1. Beleza, vamos para o próximo. Aqui eu mostro como verificar, né? E o penúltimo item, depois eu vou falar rapidinho sobre o password hash da LibSodium, né? Eu fiz um exemplo aqui de criptografia assimétrica. Para quem não conhece nada de criptografia, a gente, ao invés de ficar falando assim, pessoa 1 ou servidor 1 conversa com pessoa 2, com servidor 2, a gente dá alguns nomes. Então tem Alice, Bob, Charlie, tem Mallory, Eve, que são nomes que a gente dá para ficar mais fácil de conversar. Então geralmente Alice e Bob são pessoas, Alice, Bob e Charlie são pessoas do bem, que querem se comunicar. Você tem a Eve, que ela está bisbilhotando, Eve, porque o nome em inglês, a palavra em inglês de bisbilhotar é eavesdropping, né? Então eles escolheram o nome Eve, que não é a pessoa que está bisbilhotando, pode ser um atacante, um main demido, ou qualquer pessoa que esteja sniffando a conexão. Você tem a Mallory, que é uma pessoa maliciosa, que quer tentar fazer um ataque, tá? Então aqui, depois desse parênteses aí, eu estou falando de um cliente 1, que é a Alice, que ela quer comunicar com o Bob, tá? Eu fiz um exemplo de um chat bem simples usando socket, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, basicamente, o que eu preciso fazer quando o Alice quer conversar com o Bob? Eu vou gerar um par de chaves de pares, um par de chaves, né? Então, vou gerar aqui a chave pública e a chave privada. Essa função aqui, ela já gera as duas. Depois eu utilizo essa daqui para separar. Então, ele já gera o par certinho. E aqui eu venho e gero a chave de cada um. E no Bob eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou ter lá o meu serviço do cliente, né, o meu script do cliente rodando nos dois, no Alice e no Bob. Vou gerar o par de chaves e fico cada um com eles. E aí o que eu preciso fazer? Eu mando a minha chave pública para o Bob, a Alice manda para o Bob manda para a Alice, porque lembra que a gente falou no começo? Eu mando minha chave pública para você escrever para mim. E você vai usar a minha chave pública para escrever para mim, tá? Para fazer essa troca de chaves, você pode usar Diffie-Hellman, você pode usar outras técnicas, tem várias técnicas para fazer isso, tá? Sai um pouco do escopo aqui. Quem quer saber mais sobre como fazer trocas de chaves, procura sobre o Diffie-Hellman na Wikipedia. Tem uma imagem muito legal, que é da mistura de tintas, que é essa daqui, que é a Alice e o Bob tentando compartilhar aqui uma chave secreta, né? Então ele dá um exemplo de como seria misturando as tintas. Então depois dê uma olhada nisso aqui, é muito legal. Mas voltando aqui para nosso assunto. Olha o tamanho aqui, ó. Olha o que eu brinquei lá. Cara, acho que tem uns 80 caracteres aqui. Só de um CryptoBox Key Pair from Secret Key em Public Key. Se o seu autocomplete estiver bugado aí, você está ferrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa CryptoBox, tá? Que lá, respondendo lá a pergunta do Vinícius Dias agora há pouco. Existe a função que já faz as duas? Sim, essa CryptoBox Key Pair. Ela já precisa do secret e precisa da chave pública. Nesse caso, como a Alice está tentando falar com o Bob, ela vai usar a chave secreta dela e a chave pública do Bob. Tá? Então eu quero falar com o Bob, eu vou usar a chave pública que o Bob já me mandou para escrever para ele. Né? Vou utilizar o Sodium CryptoBox, vou concatenar aqui o Nance com o que foi criptografado e vou mandar esse texto cifrado para o Bob. E o Bob, do outro lado, ele vai fazer o inverso. Então ele vai criar o Box Key Pair utilizando o secret dele e a pública da Alice, né? E ele vai abrir. Então ele vai dar um CryptoBox Open e vai abrir essa mensagem criptografada que a Alice mandou. Então ele vai abrir esse encrypted. O Nance eu acabei de separar aqui com substr. E essa aqui é o que eu achei. Então eu vou conseguir descriptografar o texto, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um socket conversando. Agora é a hora que o live code pode virar o caos. Vamos lá. Antes disso, eu só vou mostrar o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte.
Deixa eu esconder aqui para não ficar... Não, deixar menorzinho aqui, ou assim. Eu vou começar um servidor socket simples, sem criptografia, né? Então ele subiu na porta 80, então eu vou dar um telnet aqui, na porta 80, e eu vou colocar também um TCP dump aqui. Quem não conhece, o TCP dump é um utilitário que fica mapeando os pacotes que estão passando pela sua rede, tá? Então eu vou colocar um TCP dump aqui, -i look, eu estou no loopback, destination port 8000. Será que eu acertei? Espero que sim. Acho que eu já errei a senha do sudo, já não passei no primeiro teste já. Beleza? Então aqui eu estou escutando o pacote, então eu vou conectar aqui, viu que chegou. Eu preciso colocar uma informação aqui para senão não vai mostrar o pacote, tá? É o menos A maiúsculo aqui que mostra a informação do pacote. Então eu conectei, já apareceu aqui, ó, novo cliente conectado, chegou nessa porta, porque ele teve que abrir uma porta para conectar no 8000, né? Eu vou mandar um oi aqui, chegou o oi aqui no meu socket, mas olha o que apareceu aqui no TCP dump, ó, oi. Porque não está criptografado, né? Tudo bem? Tudo bem. Lógico, é um servidor não criptografado, então vai passar em texto plano mesmo. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu script, que é o socket server 6, que ele utiliza esse script socket server. Então, de novo, todos os scripts estão no GitHub, eu criei um script bem simples aqui, utilizando a parte de socket. Eu utilizei como base uma palestra do Alganet, do Alexandre Gaigala, na PHP Experience 2016, que é só para fazer a parte de socket. E eu faço aqui um sistema bem simples de criptografia, utilizando aquele episódio. Então, deixa eu dar utilizando isso aqui que a gente acabou de falar, né, que é o CryptoBox Keeper, o CryptoBox para criar o texto e o CryptoBox Open para descriptografar o texto, tá? Então eu vou subir o meu server aqui, também na porta 8000. Já tá rodando? Já estava rodando. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse cara aqui para cima, que esse aqui é o TCP dump. Opa. E eu vou abrir dois clientes aqui. De novo, como isso aqui é um criptografado, eu não posso dar um telnet, né? Então eu criei um socket. Eu errei a pasta. A pasta está em... nem lembro qual é a pasta. Aí. Beleza. Então aqui estou com o socket de pé. Vou conectar aqui com o cliente. Então eu tenho um script de cliente aqui. Quando eu conecto com o cliente, eu vou já mostrar o que ele faz. Assim que o cliente conecta, o servidor, eu fiz um exemplo bem bobo, o servidor está gerando uma chave pública para esse cara. Lógico que num sistema real você poderia gerar no próprio cliente, utilizar alguma função de hardware dele, utilizar um HSM, algum módulo de criptografia de hardware, né? Então eu gerei aqui uma criptografia e ele recebeu do cliente, né? E a conexão vai ser o seguinte: o cliente vai criar a chave dele, criou a chave pública, mandou para o servidor. Para ele manda a mensagem para o servidor, criptografado. O servidor vai usar a chave pública que ele recebeu desse cliente, vai descriptografar essa mensagem e vai utilizar a chave pública do Bob, que é o segundo cliente, e vai criptografar para o Bob. Então o servidor está fazendo uma ponte. Se você utilizar um WhatsApp da vida, ele tem criptografia ponta a ponta, né? É cliente com cliente. Não tem um servidor no meio, ele abre uma conexão direta de criptografia ponta a ponta. Aqui não, eu estou fazendo um servidor no meio para ficar mais fácil de mostrar, tá? E aqui eu vou fazer aqui o meu segundo cliente, né? Aqui aparece um monte de coisa criptografada, né? Nem sei o que é isso. Então eu recebi as duas coisas aqui, né? De novo, como aqui está em PHP, eu não tenho interface, vai ficar meio estranho aqui, eu vou ter que dar uns enters para receber, né? Mas aqui, ó, não sei nada, né? Tá tudo criptografado. Aqui desse lado, eu tenho que dar um enter, porque numa interface real seriam duas threads diferentes, né? Uma recebendo informação, outra mandando, mas aqui precisa dar um enter para receber, né? Então, mandei um tudo bem lá, tudo criptografado, ó. Aqui a mensagem saindo criptografado. E chegou criptografado. E aqui já eu faço o resto, porque o servidor mandou para mim utilizando a minha chave pública. Então eu descriptografo usando a minha chave privada, né? Então nenhum cliente sabe da chave pública do outro.
Só o servidor sabe de todo mundo, ele é o oráculo nesse caso. Ele vai responder, né? Tudo certo. E aí? Chegou aqui. Deixa eu dar um enter aqui, vou receber. Tudo certo. E aí? Então eu fiz um sistema bem simples, utilizando o socket, utilizando o LibSodium para fazer um chat criptografado. Ah, mas eu estou usando HTTPS, eu estou usando TLS, eu não preciso criptografar minhas informações. Teoricamente sim, mas você não consegue garantir que não existe um ataque de man in the middle. O ataque man in the middle é quando alguém está no meio da sua conexão, está sniffando a sua conexão, e ele é um ponto, então, imagina que tem um fluxo de informação chegando aqui, um atacante fica aqui no meio, chegou uma informação, ele vai pegar essa informação para ele, e vai jogar para outro cara, vai modificar essa informação, ou simplesmente só vai passar, mas ele vai receber de volta a resposta. Então ele fica sempre sabendo. É como se fosse um vizinho aí que fica no muro ouvindo tudo que está acontecendo. Não é? Exato. Wireshark. Não, eu só escrevi aqui para quem... acontecer, não é tão difícil assim. E também tem alguns hardwares, como tem aquela empresa, a Pine, que fabrica, então, tipo, não é tão complexo assim, é importante ter esse cuidado. E eu vou dar 2 exemplos que não são tão malucos, tá? Esse que é o man in the middle, ele existe, tá? Lógico, sinceramente, eu acho que no meu produto aqui que eu tenho, eu duvido que tenha algum atacante man in the middle nesse momento da minha vida. Mas numa empresa gigantesca que tem informação importante, cara, com certeza vai ter. Mas eu vou dar exemplos um pouco mais práticos disso. Primeiro, quando você entra num site, você abre o browser lá e você entra no site, você escreve https você coloca direto, google.com. O que os browsers antigos faziam, tá? Ele abria por padrão uma requisição HTTP, então ele fazia uma requisição HTTP até o servidor web, seja Apache, Nginx, IIS, vai retornar um 302 falando, cara, acessa por HTTPS. Então volta uma conexão HTTPS, um 302, um redirect, né, location HTTPS, aí o browser vai fazer o redirect e vai cair no HTTPS. Isso é como os browsers fazem ainda, mas a gente criou um protocolo para mudar isso, mas isso ainda acontece, tá? Ou seja, a minha primeira requisição não foi criptografada, foi em texto plano, ficou tudo aberto, tá? Foi esse primeiro batch. Então, isso é real, isso acontece, tá? O que os browsers fizeram? Uma iniciativa da Mozilla, criaram o HSTS, que é uma lista compartilhada por todos os browsers, que você submete o seu site lá, e os sites que estão nessa lista, eles são automaticamente acessados via HTTPS sempre. Então, se você habilitar o HSTS no seu site, você coloca um cabeçalho lá, e é a primeira vez que alguém acessa o seu site, então você faz o primeiro teste, o browser submete o seu site para uma lista, que é uma lista de preload, e cada vez que você digita um site, então você digita lá google.com sem o HTTPS, o browser vai primeiro consultar na lista do HSTS, vai ver, o google.com está na lista de HSTS, ou seja, o servidor dele diz para mim que só aceita a requisição HTTPS. Então eu já vou colocar HTTPS e já vou fazer uma requisição segura. Então ele não vai existir esse primeiro passo usando HTTP, tá? Então se você utiliza um site HTTPS, que acho que todo mundo tem que utilizar em 2020, tem o Let's Encrypt, que gera certificado gratuito, tá? Então quem não conhece, dê uma olhada no let'sencrypt.org, é uma autoridade certificadora que emite certificado HTTPS gratuito, você não precisa mais pagar R$200 para emitir. Então você força que seu site sempre seja acessado por HTTPS, mesmo se o usuário digite HTTP, mesmo se ele não coloque o protocolo, tá? Então aqui temos o man in the middle, temos o problema do HSTS, caso o seu site não tenha. E um terceiro problema é o seguinte, agora está todo mundo de casa, né? Tá home office. Mas e na faculdade que você estuda ou no trabalho que você faz? É você responsável pela sua rede? Geralmente vai ter um departamento de infraestrutura, de TI, que está cuidando dessa rede. Você garante com 100% de certeza que não tem alguém lá que colocou um certificado digital fake? É muito simples fazer isso. É só você colocar um proxy na rede
que toda requisição vai passar por uma autoridade certificadora que ele criou, ele vai criptografar todas as requisições utilizando o certificado digital assinado por ele mesmo, porque ele é o dono da rede, ele vai aceitar, ele vai ser autoassinado, e ele vai fazer um ataque bem devido na sua própria rede. De novo, muito simples, você consegue fazer um disso muito facilmente. Então, isso é real, não é piração. Eu vou aproveitar para entrar num caso real, tá? Porque o exemplo caiu muito bem para isso. Que foi o seguinte, quando eu comecei a programar em PHP, uns 3 anos atrás, aí, eu lembro que eu trabalhei em alguns projetinhos ali, e um deles tinha um chat envolvido, sabe? Eu lembro que eu estava começando ainda, e o chat não era criptografado, sabe? Ele era gravado no banco de dados em texto pleno. Nossa Senhora. E como era uma aplicação que ela tinha uma certa informalidade, digamos assim, acabava que o pessoal usava muito chat, né? E quando eu percebi isso, eu pensei que talvez se eu fosse um usuário eu não gostaria disso. Porque eu posso falar algo pessoal e eu não gostaria que as pessoas tivessem acesso a isso. Então eu sugeri na reunião, quando teve a reunião com a equipe, de a gente criptografar as mensagens do chat, né? Legal. E o pessoal mais experiente me passou uma coisa que fez sentido na época e talvez faça sentido até hoje, mas eu até gostaria de perguntar isso, que foi a questão de o quão custoso seria criptografar e descriptografar tudo num, digamos, um chat em tempo real, né? Sim. Esse é um problema. Lembra que eu falei no começo que criptografia ela é custosa computacionalmente? Sim, sim. Então, existe realmente um custo operacional de criptografar, tá? Lembrando que, por exemplo, se eu estou no HTTPS, eu estou criptografando, né? Tudo bem que, como eu disse lá no começo, depois do handshake eu vou fazer uma criptografia simétrica e não assimétrica, mas eu estou criptografando todos os dados, tá? E hoje em dia a gente não sente diferença, né? E o site não é mais lento hoje em dia porque ele está com HTTPS, mas em servidores locais, se tiver um servidor muito ruim, pode ser que faça diferença. E é por isso que existe a criptografia ponta a ponta. Então, ao invés de eu criptografar passando por um servidor, eu criptografo no cliente. Lógico, aí tem todo um outro algoritmo, um outro protocolo, não é tão trivial assim, você tem que tomar outros cuidados. Mas você pode fazer uma criptografia ponta a ponta, tá? Então você criptografa entre clientes, que é o que o WhatsApp faz. Então o WhatsApp diz, lógico, eu não vou pôr minha mão no fogo, mas é o que ele diz, que nada passa por ele, ele não tem backdoor para descriptografar, a NSA não consegue ter um backdoor para entrar e criptografar seu bate-papo, diz que é 100% ponta a ponta, tá? Então uma solução para esse caso seria, então, criptografar do cliente, de um lado e do outro. Se realmente isso for real, tá? Se realmente o seu servidor for muito ruim, ou nem seja muito ruim, mas tenha muito acesso, ele não comporte. Então é sempre bom, faz um benchmark, vê se é isso mesmo, se na prática, às vezes a gente fica pensando, nossa, mas vai ficar muito lento. Faz o teste. Às vezes você vai nem perceber. Ou às vezes vai, ao invés de demorar 2 segundos para mandar uma mensagem, vai demorar 2 segundos e 200 milésimos. Não mudou muita coisa. Para quem espera 2 segundos, espera 2 segundos e 200 milésimos. Mas, se realmente, não, ficou muito lento, de 1 segundo foi para 5, porque o meu servidor está lotado, não consigo. Você pode fazer uma criptografia ponta a ponta, tá? Aí você vai ter que ter uma outra tecnologia, client-side, não vai ser no PHP, não vai ser server-side, né? Vai ser um client-side para fazer essa abordagem. Então, os browsers hoje estão vindo com bastante ferramenta, então tem o Web Crypto, que é uma biblioteca já de alguns browsers para fazer criptografia, então você pode brincar um pouco com criptografia client-side. No caso da web, né? No caso do WhatsApp, é o próprio aplicativo dele que faz, né? Então, eu não sei como ele faz, não é aberto o código do WhatsApp para a gente saber, mas ele deve gerar alguma coisa lá. Não sei se ele pede alguma coisa para o servidor, para gerar um fingerprint, não sei como é. Mas você pode fazer o cliente a cliente, ponta a ponta. Nesse caso em específico, como passava pelo servidor, então ainda a solução seria uma criptografia, talvez, no servidor, né? Sim, sim. De novo, vale fazer um teste. Às vezes, ao invés de 2 segundos, vai demorar 2,200, igual eu falei. Não vai. O ganho é muito maior do que o custo, né? Então, sim. A gente sempre fala em segurança, você tem que fazer um threat modeling, né? Uma análise de um modelo de ameaças, uma análise das ameaças. E às vezes eu brinco nas minhas palestras que é o seguinte, não adianta você comprar um carro blindado para transportar uma pizza lá dentro. Porque você vai gastar mais dinheiro comprando um carro blindado do que seria com a pizza. Mas
dependendo da coisa, faz sentido você realmente fazer, você ter essa segurança, você criptografar, né? Ninguém está falando para você colocar um carro blindado, mas você pode simplesmente colocar um cadeado na sua bicicleta, né? Uma É isso que eu ia analogia bem perguntar. maluca. Talvez daria para usar, por exemplo, uma criptografia mais leve para diminuir esse custo. Vários algoritmos, o próprio password hash do PHP e o da LabSolid, que vai ser meu próximo slide. Ó, o time foi bom, valeu, Camilo. Você consegue configurar aqui algumas coisas no algoritmo. A Argon 2, ela tem duas variáveis, basicamente. Na verdade, tem mais. Você consegue configurar várias coisas, mas você pode colocar quantas passadas. Então, lembra que eu falei que alguns algoritmos de criptografia têm várias passadas para deixar cada vez mais seguro? Então, você pode falar quantas passadas você quer que o algoritmo dê, quanto de memória você quer que ele use, e até quantas threads da CPU você quer que ele use. Tá? Então, isso é do próprio Argon 2. Então, tanto o password hash nativo do PHP, quanto a Sodium Crypto PWHash STR, para quê, né? PWHash é muito grande. Mas que essa função, que é a password hash da LibSodium, elas permitem que você configure o algoritmo. Então, você pode colocar, por exemplo, que eu quero gastar 65K de memória para gerar esse cara, eu quero que tenha 2 threads. Então, isso aqui é o resultado, tá? Ele mesmo já fala na string de saída. Então, e a partir do momento que, sei lá, você comprou mais hardware, você fez uma escala vertical, você comprou mais servidor, você tem um servidor mais parrudo que consegue processar melhor, eu posso vir aqui e aumentar de 65K para 128K, qualquer coisa, de 64, aqui é 64K, 65 mil bytes. De 64K para 128K, para 256. De thread, putz, tenho mais CPU agora, virtualizei aqui, tenho mais CPU, vou colocar mais uma thread. Então você consegue tunar essas funções para que elas se comportem de acordo com o seu sistema, tá? E se você fizer esse jump, tanto o PHP tem um password needs rehash, e a Sodium também tem, mas eu não lembro o nome da função agora, que verifica se aquela senha foi gerada numa versão antiga. Então, por exemplo, se essa senha foi gerada com 64K, você pode verificar ela e regerar ela depois com 128K, quando você fizer esse upgrade de memória, tá? Mas então, para finalizar aqui, A a última última... pergunta do Vinícius aqui, Manda. que é se tem algum ganho direto utilizando a Sodium ao invés do password hash quando a gente está lidando com senhas. Diretamente nesse estado atual, que é o que você disse mais cedo, que o Argon 2ID já está padrão no PHP, não. Mas até sair o 7.3 é o que tinha o Argon 2. Outra coisa, é muito mais rápido a gente colocar numa biblioteca um novo algoritmo. É mais fácil uma biblioteca que não faz parte, que não é responsável pela comunidade do PHP, é uma empresa por trás, que é a Pergo, colocar um novo algoritmo, trazer uma novidade, trazer um novo protocolo, do que o core do PHP. Lógico, as duas vão passar pelo mesmo processo de aprovação, RFC, tudo isso, mas é muito mais fácil a LibSodium trazer um algoritmo novo, tá? Então ela está sempre, o PHP parece estar sempre correndo atrás. Isso é ótimo, ele está conseguindo se atualizar, mas ele está sempre um pé atrás. A LibSodium vem, coloca um novo, o PHP vem, padrão, e adota. Maravilha, melhor do que eu não fazer nada. Mas parece que a novidade está sempre vindo na LibSodium porque ela está mais antenada, ela tem uma empresa por trás, que é a Pergon, então é mais rápido o desenvolvimento, né? E pensando no PHP, o que será que é melhor? Você colocar o Argon 2 IDX, que é a nova versão do Argon 2 IDG, ou resolver um bug de leak de memória que está acontecendo na biblioteca, né? Então, por isso que é mais rápido na LibSodium, tá? Mas então, já que no 7.3 você me disse que o Argon 2ID já está valendo, se você usar Argon 2ID do PHP ou da LibSodium, tá tudo certo, tá tudo igual, não tem problema nenhum. Beleza? E assim como o PHP tem um password hash, a função é o Sodium Crypto PWHash STR Verify, e assim como o password verify, ele também ele é seguro a Time Attack, né? Então, nosso último script aqui, eu vou fechar aqui nossos servers. Oh, deu certo o server, tava com medo, porque uma coisa é fazer live code de um script, outra coisa é um socket abrir no local aqui na hora da apresentação, né? Nosso último é o PWHash, eu vou precisar, lógico, da senha, né? Deixa eu ver aqui, se eu coloquei alguma coisa, não.
Ele vai reclamar aqui, eu pego também. Ah, acho que ele deve ter gerado, então, para mim. Ele gerou. Como eu não coloquei nada, ele gerou aqui para mim. Então, eu vou gerar aqui minha senha, vou colocar a minha senha aqui, né? E vou chamar aqui o Password Verify. E eu vou verificar se esse texto aqui que já está no arquivo é olá. Não é, bool false. Ele é minha senha, bool false. Mas ele é minha senha, bool true. Porque ele foi lá, essa string aqui, ela é minha senha, tá? Então aqui pro padrão ele tá igual eu mostrei, tá usando 64K, 2 threads. Então ele já fez aqui bem simples, né? Esse é o exemplo mais simples que tem. Beleza? Eu não vou passar pelos outros exemplos aqui, porque eu já estou estourando o meu tempo, tá? Mas aqui no script, na pasta script, vocês podem dar uma olhada, tem outros exemplos. Então eu tenho a parte de assinatura também, então eu mostro tanto com o auth quanto com o sign, que são funções diferentes, que uma tem HMAC, a outra não, tá? O generic hash, que não tem HMAC. Aqui é um exemplo de criptando e descriptando. Às vezes eu falo criptando, às vezes eu falo criptografando, acho que os dois termos valem. Uma string. Então é como se eu estivesse ou recebendo uma conexão HTTP, fazendo uma string de dados, ou lendo um arquivo muito grande, que eu vou lendo chunks e chunks. Então esse arquivo aqui, ele vai abrindo um script, se eu não me engano. Ele vai abrindo um script e vai escrever aqui nesse tempo, utilizando o XXA20 com poly 305. Isso é um algoritmo de criptografia e esse é um algoritmo de hash. São muito recomendados, em 2020 são muito recomendados pelo Google, são muito bons, tá? Então ele já faz todo o sistema aqui, o tamanho das constantes, tudo. Então ele vai lendo aqui partes do arquivo, né? Ele vai fazendo chunks em chunks do arquivo, vai lendo aqui um chunk size que eu configurei de 4K, então pega um arquivo grande, se eu precisar criptografar um arquivo grande, pega os primeiros 4K, criptografo, gera no arquivo final, pega os próximos, criptografo, gera no arquivo final, faço isso e escrevo. Acho que talvez até dê até para rodar dele aqui. Eu vou criar, aqui eu não consigo criar eu até criaria um arquivo aqui grande aqui, daria um cat, mas eu acho que eu prefiro simplesmente fechar aqui. E o outro script que eu não mostrei, mas também é legal, que é com Authenticated Encryption with Additional Data, AEAD. Authenticated Encryption with Additional Data. É caso você precise criptografar alguma coisa, mas você tem alguma informação que não precisa ser criptografada. Você precisa de um dado lá que ele não precisa ser criptografado, mas ele precisa ser feito hash. Então você precisa de um metadado, alguma informação para indicar, para saber o que você precisa tomar de decisão. Então, sei lá, você pode colocar como additional data versão do que foi gerada a criptografia, tá? Então você pode mandar uma parte criptografada e uma parte não criptografada, mas assinada. Quem faz isso? JWT. Então, para quem não conhece JWT, é um protocolo, JSON Web Token, para gerar Access Token, que ele é composto por 3 partes. O header, payload e assinatura. O payload, você criptografa. O header não, porque é no header que você fala qual algoritmo você utilizou para criptografar o payload. Então, no header, ele fala lá que você utilizou, por exemplo, RSA. Então, você utilizou e a assinatura é com SHA-256. Então, o header não é criptografado, mas ele utiliza as duas informações para fazer o hash. Então, isso é Authenticated Encryption with Additional Data, tá? E eu uso aqui a função, de novo, super simples, AEAD, XXA20, poly 305 do IETF Encrypt. É bem tranquilo de falar numa live, tá? E ele vai criptografar, vai colocar os dados e o decrypt aqui vai utilizar essa informação para fazer outra parte. Beleza? Então, pessoal, para fechar, eu estourei aqui um pouquinho do tempo, mas acho que foi legal. Para fechar, a criptografia não é simples, todo mundo tem um meio de criptografia, mas ela é possível de ser alcançada, né? Eu mostrei aqui rapidamente, passei por cima de vários tópicos, mas é possível de ser alcançada. Mas, por não ser simples, o que muita pessoa pensa? Cara, eu vou criar meu algoritmo, porque ninguém nunca vai me hackear, porque eles nunca vão saber o que eu fiz. Então eu vou trocar o A pelo Z, o Z pelo W, o W pelo X, o X por 2 e o 2 por 8. Cara, esse algoritmo é maravilhoso, ninguém nunca vai me hackear. Cara, isso é muito simples de craquear com um ataque simples de força bruta, Rainbow Tables, que é um ataque mais avançado. Então não crie seu próprio algoritmo,
Criptografia é feito para criptólogos, são matemáticos que participam de concursos, tem o Stream, tem o NIST, são órgãos e concursos para selecionar algoritmos, são concursos mundiais para selecionar os próximos algoritmos que vão ser considerados como padrão pelo NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia dos Estados Unidos. Então, passaram por muitas etapas, muitas rodadas por estudo, é feito para matemático. Então, a não ser que você seja um criptólogo muito bom, matemático, fera, não faça o próprio algoritmo. Utilize uma biblioteca que já vai te dar isso feito, que não quero usar o libsódio, pode usar o OpenSSL, desde que você se lembre de utilizar os parâmetros corretos, de entender os padding attacks, de utilizar o hash equals, o password verify. Então, se você não quiser utilizar o libsódio, não tem problema, eu não vou ficar chateado, mas eu vou ficar feliz se você utilizar o hash equals, utilizar certinho as configurações do OpenSSL para ficar legal o seu sistema. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado, Mitanço, Camilo, pela oportunidade. Os slides e os scripts, todos esses scripts que eu mostrei, estão lá no meu GitHub, via Capitelli. É só vocês darem uma conferida lá. Alguma pergunta final, pessoal? Talvez algum comentário, alguma coisa que vocês queiram fazer? Pode, inclusive, abrir aí o microfone ou mandar no chat, não tem problema aí. Queria agradecer o Vinícius Dias aí, que rendeu a live aí com as perguntas. Ele também mandou aqui pra ti, ó. Cada talk do Xará eu saio com a cabeça explodindo mais. Sensacional. Então. Recomendo as talks do Vinícius Dias, o canal Dias de Dev lá. Vou fazer o seu jabá aqui, você viu? Foi bom ter perguntado, hein? Vou seguir também. Eu também gosto bastante desse tipo de conteúdo. Legal. Parabéns aí, Vinícius. Muito legal a apresentação. Obrigado, mano. Eu também aprendi um monte hoje. Eu vou começar até a atualizar já abre o código aí, gente. Já vai atualizando já. Tá cedo, ó, 8h35. Dá para arrumar todos os sistemas hoje e subir em prod hoje ainda. Muito obrigado, Vinícius. Gostaria de agradecer muito o convite. Para mim é muito legal estar te recebendo, porque eu realmente admirava muito aí teus conteúdos que eu já tinha acompanhado. E eu gostaria também de agradecer todo mundo aí que participou no sábado à noite. A gente sabe que sábado à noite aí sempre tem compromisso, alguma coisa. Mas que bom que vocês vieram. Eu fico muito feliz pela participação. Fico muito contente aí do pessoal também ter interesse no libsódio, no PHP e tudo mais. Eu vou ir encerrando, então. Se vocês quiserem, inclusive, recapitular ou ver algum pouco mais de conteúdo, a gente tem o canal do Mitanços no YouTube. Todos os nossos meetups estão sendo gravados e depois eles vão pro YouTube. Acredito que este meetup vai estar disponível sem ser a próxima semana na outra. Então, se vocês quiserem recapitular ou quiserem mandar para algum amigo, qualquer coisa do tipo, vai estar lá. Muito obrigado a todos. E a gente, se vocês quiserem, inclusive, mandar uma mensagem, qualquer coisa do tipo aí, a gente está à disposição. Vinícius? É isso aí. Se inscrevam no canal lá, tem vídeo de blockchain, tem vídeo de Lumen, né, que é um framework muito famoso no PHP, que fala sobre serverless, uma comunidade muito legal que está crescendo aí, eu agradeço o convite, se inscreva no canal aí da Mitanços. Valeu, gente. A gente vai trazer bastante PHP, galera. Então tá. É isso aí.